Gente, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Quando falamos de paternidade bem resolvida, é ter uma resposta e um entendimento acerca desse assunto. Quando falamos de paternidade, nós vamos falar que essa palavra terá dois blocos, dois momentos, onde primeiramente nós vamos falar sobre resolvendo o relacionamento com os nossos pais. Até porque eu creio, para falar sobre paternidade celestial, nós precisamos falar sobre paternidade relacional, sobre os nossos pais. Isso é fundamental para a nossa compreensão. E o segundo momento nós vamos falar sobre resolvendo o relacionamento com Deus Pai. Lucas capítulo 15 tem uma narrativa, uma parábola que Jesus compartilhou acerca de um homem que tinha dois filhos. Um deles, o mais novo, em um determinado momento, ele deu um grito de independência e diz assim: Pai, me dá a parte que me cabe da herança que eu quero viver a minha vida. Ou seja, ele deu o grito de independência. Eu quero parte da minha herança, que eu quero tomar conta da minha própria vida. E a Bíblia fala que o pai proporcionou para ele aquilo que era devido. Passando alguns dias, esse filho foi para um lugar distante. A Bíblia continua dizendo, relata nessa parábola, que esse jovem, ele gastou a sua herança de uma forma irresponsável, ao ponto de um determinado momento, ele trazer à memória a casa do pai. Ele começou a lembrar de onde ele saiu, e ele caindo em si, ele disse ao seu coração: eu vou voltar para a casa do meu pai, nem se ele me aceita como um dos seus servos. Não importa, eu vou voltar para o lugar aonde eu não deveria ter saído. A Bíblia diz que voltando ele, chegando na casa do pai, uma grande surpresa. O pai o esperava ansiosamente. E ao invés de julgamento, o pai veio, o abraçou, trocou as suas vestes, colocou um anel no dedo, colocou aos seus pés sandálias novas e chamou os seus servos e diz assim: olha, pega o melhor novilho, pega o melhor animal, nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava perdido, ele foi achado, ele foi encontrado. Isso é sinal de alegria, de festa. Fala para todo mundo, publica no Instagram, no Facebook, avisa geral que o meu filho chegou e aqui é um lugar de festa. Foi assim que aconteceu. Agora, o outro irmão, ele estava no campo, voltando, vendo aquele barulho todo, chamou alguém e perguntou assim: o que está acontecendo ali? E aí, essa pessoa disse para ele: o seu irmão voltou, cara. O seu pai está dando uma festa para ele. Uau, eu acredito, né? A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que até aquele servo estava empolgado. Mas o coração do irmão não estava tão empolgado assim. Aí eu gostaria que você fosse para o versículo de número 31. Nós estamos em Lucas capítulo 15, versículo de número 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão, ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Essa foi a devolutiva do pai referente à indagação do filho mais velho. Como assim? Aí o pai vem de encontro, o pai vem: olha, filho, você deveria estar celebrando comigo. E esse primeiro ponto, esse primeiro bloco, eu quero usar
ilustração do filho, para que nós possamos entender um pouco sobre o nosso relacionamento com os nossos pais aqui na terra. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda: nós precisamos reconhecer os reais motivos da desconexão com os nossos pais. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos resolver os nossos relacionamentos com os nossos pais, para que nós possamos chegar ao ponto de termos uma vida, uma profundidade em Deus. Nós precisamos dar atenção para aquilo que acontece hoje, para aquilo que está acontecendo ou aconteceu na nossa vida, no que diz respeito aos nossos relacionamentos com os nossos pais. Olha o versículo 12, diz assim: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha o versículo 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Queridos, sabemos no caso da parábola que o filho se distanciou do pai por rebeldia. Mas tem muitas desconexões de filhos com os pais, que há uma quantidade enorme de filhos que se distanciam por se sentirem feridos pelos seus pais. Uma questão de relacionamento. Num primeiro momento, tanto o pai como a mãe são responsáveis pela saúde emocional e posteriormente a saúde espiritual dos filhos. Ambos, pai e mãe, são fundamentais em suas funções. Entenda, isso é algo intransferível. Nós não vamos pegar essa vertente aqui porque o assunto pode ir longe, que não é a dinâmica para isso hoje. Mas eu quero dizer algo para você, pai, eu quero dizer algo para você, mãe. O relacionamento que você tem com seus filhos hoje está determinando o futuro deles amanhã. A forma como você interage, a forma como você se relaciona, a forma como você convive, a forma como você disciplina, a forma como você ama, a forma qual você investe o seu tempo nos seus filhos, está determinando o lugar onde eles vão chegar amanhã. Isso é uma responsabilidade intransferível. Em todas as áreas, os nossos pais são responsáveis na nossa iniciação em relação à vida. Ou seja, a intimidade é a maneira como deveríamos estabelecer nossos relacionamentos, é ter um coração conectado com as pessoas em nossas vidas. E a responsabilidade que nós possamos ter intimidade e relacionamento com outras pessoas passa diretamente pela forma como nós lidamos nos relacionamentos entre pai e filho. Isso vai determinar a forma como nossos filhos irão se relacionar, a intimidade com outras pessoas. Quando o nosso coração se une aos nossos pais na infância, e continua assim até o início da juventude, isso se transportará para todos os outros níveis dos nossos relacionamentos. Quando isso não acontece, acontece o quê? Quando não existe interação e relacionamento entre pai e filho, as consequências podem ser grandes, os danos sobre a vida das pessoas. Com isso, a menos que algo aconteça para mudar essa condição, colheremos duras consequências na vida. Uma das mais importantes lições, preste atenção, que deveríamos ter aprendido dos nossos pais é sobre intimidade nos relacionamentos. O moço da parábola decidiu sair de casa. Esse jovem decidiu sair de casa e não havia mais conexão do seu coração com o coração do seu pai. Agora eu pergunto, e o seu caso? Qual é a sua história? Por que aconteceu as desconexões em relação aos seus pais? Em primeiro lugar, a desconexão acontece no coração, é emocional, e depois ela se torna física. O segundo ponto aqui desse primeiro bloco é: reaja contra as disfunções emocionais
adquiridas. Reaja contra as disfunções emocionais adquiridas. Olha o versículo 15 e 13, o versículo 13, a parte B do versículo 14 e 16, está projetado aqui. E lá, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens, a alfarroboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só o ponto que chegou a vida desse filho. Quando ele viveu de uma forma irresponsável, ele gastou toda a parte da herança dele. A Bíblia fala que o lugar onde ele habitava estava passando por um tempo de escassez, e ele conseguiu um trabalho de alimentar porcos, e a Bíblia diz que ele tinha o desejo de comer a comida que os porcos comiam. Ele tinha o desejo, nem isso ele podia comer. Ou seja, nós precisamos reagir contra as disfunções emocionais adquiridas. As disfunções emocionais adquiridas por causa dos conflitos com os pais podem ser, observe, quando os pais são inexistentes, os filhos são solitários. Quando os pais são separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos são medrosos. Quando os pais são frios, os filhos se tornam carentes. Inclusive aqui existe uma distorção na área da identidade e sexualidade. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos são materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. É por isso que nós precisamos o quê? Lidar com essas disfunções emocionais. Não podemos negligenciar, querido, o fator da hereditariedade familiar. De fato, adquirimos tanto doenças, limitações, quanto boas influências. Está nas nossas mãos a decisão do que fazer com as nossas vidas. Sabe que muitas vezes as pessoas se vitimizam dizendo assim: olha o que aconteceu comigo. Mas eu gosto da expressão, inclusive de uma frase do pastor Cote, que ele diz: a responsabilidade bíblica do indivíduo é 70%. 30% é oriundos das causas, dos problemas, dos traumas vividos. Comparativamente, podemos afirmar de forma geral que a ênfase bíblica na responsabilidade pessoal é 70%, enquanto nas heranças, 30%. Isso nos dá o quê? Responsabilidade. Não é o que fizeram conosco, é o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente. Isso vai determinar onde nós iremos chegar. Um terceiro ponto: decida acertar as pendências. Entenda que nós estamos no bloco falando sobre resolver o relacionamento com os nossos pais. Decida, querido, acertar as pendências. Olha o que diz o versículo 17 ao 20. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele decidiu acertar as pendências.
Hoje eu e você, para que nós possamos estar em um lugar de relacionamento com Deus, usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Ei, escuta o que eu quero dizer, escuta o que eu vou dizer para você aqui. Você precisa acertar as pendências do seu coração com seus pais. O primeiro mandamento com promessa da Bíblia é honrar pai e mãe, para que os seus dias sejam multiplicados na face da terra. E honrar pai e mãe, a honra passa por ações práticas de amor. Pastor, eu honro a ponto de amar, independente daquilo que ele fez por mim. Pastor, você não sabe o que meu pai fez, você não sabe o que a minha mãe fez. Não, nós só precisamos saber daquilo que Jesus fez por nós. E se Ele se entregou por nós, se Ele morreu por nós, se Ele nos perdoou, querido, você precisa estender isso para a vida de todos aqueles que te cercam. Essa é uma chave de conquista que não falha. Há um perigo do ressentimento. Olha o que diz o autor de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu gosto da tradução, o mesmo texto na tradução da Bíblia Mensagem, diz assim: não deixe que a erva daninha de amargura se espalhe, uns poucos de espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. O perigo do ressentimento. Querido, referente ao perdão, o perdão não é esquecer, mas é permitir que alguém renasça dentro da sua vida. Perdão não é esquecer, perdão é uma permissão que você dá para alguém renascer de volta no seu coração. Isso é perdoar. E por isso o convite de Deus para mim e para você hoje é: examine-se. Olhe para dentro. Tenha um olhar introspectivo para dentro do seu coração. Como está o seu coração em relação aos seus pais? Há ressentimento? Ressentimento é uma atitude interna de remoer o passado e perpetuar sentimentos hostis. Há indiferença? Indiferença é a atitude de ignorar o outro. Sabe que muitas pessoas dizem assim: não, eu já perdoei, né? Mas ele lá e eu aqui. Isso se chama indiferença. E indiferença é quando nós matamos alguém dentro do nosso coração. Indiferença é o oposto do amor, é o oposto da aceitação. Há ressentimento no seu coração, há indiferença no seu coração, há retaliação. Retaliação é a atitude de revidar por diversas posturas um sentimento de dor. Há ódio. Ódio é o estágio mais grave na esfera dos relacionamentos. Não continue com esses sentimentos no seu coração, querido. É o convite de Deus para mim e para você hoje, amém? Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está, mas eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, amém? Coloque a mão aí no seu coração, repita comigo essa oração: Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje, abro o meu coração para perdoar os meus pais daquilo que feriu meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles que sejam contrários à Tua palavra. Cura meu coração, Senhor, e me liberta de todas as prisões relacionadas ao meu relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação, e aquilo que eu não posso fazer, entrego nas Tuas mãos. Eu recebo essa noite a Tua cura para todos os outros níveis de relacionamentos na minha vida. Eu declaro em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Agora, um último ponto desse bloco: recomeçar.
recomece o seu relacionamento com seus pais. Olha o que diz o versículo 20 e 22. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado o teu filho. Ei, deixa eu dizer algo para você. Celebre os pequenos avanços, celebre os pequenos começos. Talvez você pode estar pensando assim: pastor, é difícil pela história que eu tenho com os meus pais. Se o Senhor soubesse daquilo que eu passei. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor sabe, o Senhor te ajuda, você não está sozinho, basta você se levantar, basta você dar o passo, basta você caminhar e ir de encontro, deixa que Deus vai movendo as águas em seu favor. Queridos, para abrir o mar, Deus disse para Moisés: diga para o meu povo marchar. E foi no momento em que o povo se posicionou que o mar se abriu e eles atravessaram o mar vermelho em terra seca. E tantos outros milagres acontecem nas nossas vidas a partir da interação que nós temos com Deus. É a partir de uma interação. Deus sempre vai responder respostas. Deus responde respostas. Recomece o seu relacionamento com os seus pais. Celebre cada avanço, cada pequeno recomeço. Fechando esse bloco aqui, eu quero entrar agora no bloco resolvendo o relacionamento com Deus Pai. A partir do momento que nós temos um alinhamento, a partir do momento que nós temos um entendimento de como eu estou resolvendo os conflitos com os meus pais, como eu estou alinhando o meu coração, como eu estou colocando esses sentimentos para fora que não condiz com a verdade de Deus, logo eu vou me relacionar com Deus de uma forma diferente. Logo eu começo a enxergar a Deus de uma forma diferente. Por quê? Porque é quase inevitavelmente transferimos o conceito que temos dos nossos pais para com Deus. É quase que inevitável. Por isso, primeiro, supere a insensibilidade espiritual. É o primeiro ponto aqui. Supere a insensibilidade espiritual. Versículos 25 e 26 diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que está acontecendo? Aí, o que era aquilo? Querido, supere a religiosidade. Aquele filho, por mais que ele estava perto geograficamente, ele estava distante do coração do pai. Aquele filho perto estava mais perdido do que aquele que foi para longe. Supere a religiosidade. É o dogmatismo espiritual, o cansaço, a exaustão, a culpa crônica, o perfeccionismo, a incapacidade de perdoar, a vida solitária, o esfriamento do amor para com Deus. Ei, supere a religiosidade, em nome de Jesus. Você tem um pai que ama você. Olha a palavra que o pai deu para aquele filho: filho, tudo que é meu é teu. Filho, sempre você esteve perto. Eu não sei porque esse sentimento brotou no seu coração. Em outras palavras, o pai estava interagindo com o filho, dizendo assim: você não precisa ter esse sentimento no teu coração. Você deveria estar feliz, porque o teu irmão voltou. Por isso nós precisamos, queridos, superar a religiosidade. Mark Bucaque diz assim: a culpa infundada é uma das enfermidades que mais comumente atacam os crentes de hoje em dia. A decepção em relação a Deus, a incompreensão da graça e do amor de Deus. David Simmons diz em seu livro sobre a graça de Deus, ele descreve a conclusão que chegou sobre a maioria dos seus pacientes, abre aspas. Ele diz:
metade dos meus pacientes poderia ir para casa em uma semana se soubessem que estão perdoados. Feche aspas. Supere a insensibilidade. Segundo ponto, admita a sua orfandade espiritual. Olha o que diz os versículos 28 a 31. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é teu, que eu tenho, é seu. Queridos, em nenhum momento nessa parábola o filho mais velho chama o pai de pai. Em nenhum momento. Aliás, ele nem queria entrar na casa. Não havia intimidade, um relacionamento distante. Jesus quis nos ensinar nessa parábola que, apesar de perto, o segundo filho também estava longe. É o seu caso? Você chama Deus de pai? Você se sente filho? Admita a sua orfandade espiritual. Querido, você tem um pai. Qual o tipo de orfandade espiritual representa você? Você nunca se sentiu filho? Ou talvez você é um filho rebelde? Ou talvez você é um filho religioso? Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe o que significa isso? Por meio de Jesus Cristo, querido, nós fomos adotados para sermos filhos legítimos. Por meio de Cristo. Você tem um pai que te ama, um pai que se importa com você, um pai que está perto. Sabe, eu estava compartilhando sábado de manhã um devocional com os homens aqui. Quem estava aqui sábado 7 horas da manhã? O homem completo. Gente, se você é homem, já deixo aqui o convite para você. É um tempo muito precioso de comunhão, onde Deus tem ministrado muito aos nossos corações. Mas o momento em que, logo depois da multiplicação dos pães, Jesus pede para os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado da margem. E aí Jesus vai para um lugar orar. E aí os discípulos entram no barco e a Bíblia fala que eles já estavam distantes da margem. E aí veio uma tempestade, e aí Jesus veio caminhando por sobre as águas, e eles tiveram medo, eles disseram um para o outro: é um fantasma, eles ficaram aterrorizados, e aí Jesus diz: ei, não tenham medo, coragem, sou eu. E aí Pedro diz assim: é tu mesmo, mestre, então me faça ir até ti. E aí Jesus disse: então venha, Pedro. E Pedro começou a caminhar por sobre as águas, e a Bíblia fala que quando Pedro se atentou a tudo aquilo que estava acontecendo, a tempestade, a palavra de Deus diz que Pedro começou a afundar. E aí eu achei interessante que Pedro clamou: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo as mãos, o salvou. Estenda suas mãos assim. Essa é a distância que você está do Senhor. Jesus não está longe. O texto diz que Jesus estendendo as mãos. Sabe o que significa isso? O nosso Deus está perto. O nosso Deus é presente. Ele só precisa que você se posicione e diga assim: Senhor, me ajude aqui que eu estou afundando, me ajude aqui que eu estou vulnerável, me ajude aqui que eu estou fraco, me ajude aqui que eu preciso reconsiderar algumas coisas, me ajude aqui que eu estou ressignificando algo no meu coração, me ajuda, Senhor. Filho, me dá tua mão, eu estou aqui. Eu sou um pai presente, eu sou um Deus presente, um Deus de perto. Por mais que você esteja longe, Deus não está longe de você. Deus está a uma oração de arrependimento de distância de você. Deus está a uma oração de arrependimento da sua vida. Por isso, querido, eu e você, nós precisamos admitir
as nossas vulnerabilidades. Terceiro ponto, vença os seus pecados escravizadores. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, exclamou o filho mais velho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Olha a indignação do filho. Queridos, a história não relata que o filho mais novo gastou a sua herança em prostituição com as meretrizes. A Bíblia não fala isso, quem fala isso é o irmão. Sabe o que eu quero dizer aqui? Normalmente aquele que acusa é o problema que ele vive. O filho acusou o irmão de viver daquela forma, e talvez aquele seria o pecado do irmão. Sabe, nós precisamos vencer os pecados escravizadores. A nuance do texto é mostrar que quando não temos intimidade com Deus e buscamos segui-lo, de alguma forma sempre seremos presos a alguns pecados. São pecados que tentam compensar um vazio que não é mais existencial, mas é relacional. Quando um pecado escraviza você? Quando não há arrependimento verdadeiro. Olha o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando há constantes recaídas, a resposta está aqui, Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando o pecado começa a dominar a vida do homem, está relatado em Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Por isso eu e você, nós precisamos vencer os pecados. Nós precisamos se posicionar em Deus. Já estou encerrando. Quarto ponto, assuma a sua condição de filho espiritual. Há um convite de Deus para mim e para você essa noite. Assuma esse lugar. Se posicione nesse lugar. Olha o que diz ali o texto. O filho disse: eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu estou voltando, eu estou reconsiderando, eu estou me arrependendo, eu estou fazendo um caminho de volta, eu estou me arrependendo. Por quê? Porque o Senhor não despreza um coração contrito, quebrantado. O Senhor abraça, o Senhor nos beija, o Senhor nos cuida. Por quê? Porque Ele não amassa a cana quebrada, Ele não apaga o pavio que fumega. Não, Ele nos levanta, nos coloca de pé, Ele traz cura ao nosso coração. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. O que significa uma roupa nova? Por quê? Porque o filho, ele passou por diversos lugares. Ele estava em pecado, ele estava longe da casa, ele estava longe de Deus. Ele foi experimentar uma vida aquém, uma vida independente, e ele decide voltar. E quando ele volta do jeito que estava. E a preocupação do coração do filho é: como meu pai vai me receber? Eu não sou digno, eu estou sujo, eu estou coberto de pecado. E talvez esse sentimento passe pelo seu coração. Mas sabe qual foi a surpresa do filho? É que o pai já o esperava. E quando o pai o viu, o pai foi ao encontro, o pai o abraçou do jeito que ele estava, dizendo: filho, eu estava com saudade de você. E sabe o que o pai fez? Ele trocou as vestes do filho. E sabe o que significa uma veste nova? Significa o quê? Uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que você possa experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós estamos se achegando a Deus, e Deus vem o quê? Renovar a nossa percepção sobre a vida. O Senhor vem trocar as nossas vestes, dizendo assim: filho, eu troco as tuas vestes para você recomeçar. Eu troco as tuas vestes não é por aquilo que você faz, é por aquilo que eu sou. Não é por meritocracia, a graça de Deus é de graça, é por aqueles que creem, é por aqueles que vão de encontro, não é por obras, é por arrependimento de coração. Talvez você diz assim: pastor, eu não sou digno, nenhum de nós somos. Mas essa graça maravilhosa, poderosa, essa graça que nos alcança, esse poder que nos lava, esse poder que nos restaura, esse poder que nos ressignifica, esse poder que nos transforma, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê na palavra. Esse é o poder do Evangelho, querido. Não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Ele é. Não é por meritocracia, é pela graça. A única coisa que eu e você precisamos ter era uma disposição no coração de ir de encontro a esse Pai, que sempre esteve e sempre estará nos aguardando. Sabe o que Ele fez? O Pai trocou as vestes, mas mais do que isso, Ele colocou um anel no dedo. E sabe o que significa um anel? Significa herança. Quando o pai coloca um anel no dedo do filho, ele está firmando a identidade, dizendo: ei, você é meu filho, você tem valor, eu tenho algo, eu tenho planos, eu tenho um sonho ao seu respeito. Você é herdeiro em Cristo Jesus, você se tornou rei, sacerdote. É essa afirmação que Deus faz comigo e com você. Todas as vezes que nós voltamos para Ele. Anel são promessas. Herança, querido, não é uma questão de filiação e não de merecimento. Herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Não é por aquilo que você merece ou não. Herança é uma questão que vem para a sua vida e você só deve recebê-la, porque é herança. Amém, queridos? Sandálias. O Senhor trocou as vestes, o Senhor colocou um anel e o Senhor colocou umas sandálias nos pés. Sabe o que significa sandálias? Libertação. Sabe por quê? O Senhor lavou os pés dos discípulos. Aí Pedro diz assim: lava-me tudo, estava minha cabeça, tudo. Não, Jesus, não, você já está limpo. Compete que eu lave os seus pés. Sabe por quê? Na caminhada, nós estamos em contato com muitas coisas e constantemente nós precisamos permitir que Jesus venha e lave os nossos pés, porque senão nós não teremos parte com Ele. Sandália diz respeito à caminhada, à jornada. O pai recebe o filho, coloca as vestes novas, uma nova mentalidade, coloca um anel no dedo e diz assim: você é meu filho. E ele coloca as sandálias nos pés e aponta para um destino, diz assim: é isso que eu tenho para você, vai filho, eu te envio. É isso que Deus faz comigo, com você. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Último ponto: renove diariamente o seu relacionamento com Deus Pai. Isso eu e você nós precisamos fazer constantemente, diariamente. Versículo 23. O pai disse: trazei o bezerro cevado, o melhor, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Querido, qual é o maior sentimento quando você está em um lugar de festa com os amigos? De alegria. Alegria. O salmista, em determinado momento, ele diz assim: Senhor, devolva a alegria
tua salvação na minha vida, devolva a alegria da minha salvação. Ou seja, se o salmista estava orando assim, devolva a alegria da minha salvação, significa que eu e você um dia podemos perdê-la. Sabe, constantemente a mesa do Pai está preparada, a mesa do Pai está colocada, para quê? Para que nós possamos vir e usufruir de tudo aquilo que o Pai tem reservado para nós. Chame Deus de Pai, cultive intimidade, sinta-se protegido por Deus, confie na provisão de Deus, reforce sua identidade de filho, desfrute dos seus direitos. Nunca se sinta só, siga o exemplo de Jesus, contagie os outros com a visão da filiação divina, seja sensível à ação do Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo é a expressão da maternidade de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Romanos 8,15 diz, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Chegou a hora de voltar para casa, chegou a hora de descer o entendimento do seu coração, chegou a hora de você se levantar, chegou a hora de você dizer, eu não sou órfão, eu tenho um pai. Chegou a hora de você viver diferente, chegou a hora de você viver um relacionamento profundo, chegou a hora de você desconstruir todos os muros, todos os preconceitos acerca de paternidade e se achegar diante da presença daquele que é Pai, daquele que te ama, daquele que te cuida, daquele que te projeta para um futuro nele. Queridos, uma visão distorcida sobre paternidade nos leva a um momento de estagnação. Tem muitas pessoas que estão estagnadas, porque não compreenderam a quem estão servindo. Um Deus bom, um Deus Pai, poderoso, justo e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem semeado. Esse Deus, Ele é fiel para cumprir. E Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai, esse é um sentimento. Eu oro para que você não se sinta mais sozinho, eu oro para que você não se sinta mais sozinha, eu oro para que você possa sair daqui com uma nova perspectiva da vida, sobre paternidade. Porque a paternidade bem resolvida é o entendimento que nós temos de quem Deus é. Logo saberemos quem somos. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Amém, queridos?